em sala, fizeram? Quem fez? Ninguém fez? Eu fiz. Eu Fez, fiz. Lara? Fez? Só marcar a Luísa aqui, que chegou agora. Gente, o Bruno... A Estela também fez. O Bruno... Nicolas, ótimo. O Bruno não veio na outra aula. E não tá nessa também, né? Alguém sabe o que está acontecendo com o Bruno? Prof, eu vou chamar ele. Tá, mas deve estar dormindo, daí tá dormindo em todas as aulas, como é que vai ser depois? Né? Vai ficar feia a coisa depois para ele, tá? Então vamos lá, vamos corrigir a nossa tarefa, né? Terminar de corrigir. Eu comecei não, né? Eu só falei que ia corrigir, né? Mas nem comecei ainda, né? Não. Não, tá. Então vamos lá. Vamos começar agora a corrigir. Ué? 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 Não, cancela. A tarefa era a seguinte, ó, tem assim, um elemento X de número atômico. Ai, que esse povo é chato. É muito chata essa chegada atrasada em aula. A gente começa, daí tem que parar para permitir que entre. Falta. Quem entrou agora foi quem? Quem que entrou agora, gente? Foi a Eduarda? Foi a Camila. A Camila, eu botei como a Eduarda. Ô, prof, mas agora que eu me lembrei que o Bruno estava na aula de matemática. Não agora. Eu já vou remeter para a coordenação, porque é a segunda aula que ele falta minha, e aí depois fica faltando aula de conteúdo que exige uma explicação do professor, daí depois reclamo que não estão entendendo nada, que não sei o que, né? Fica difícil de entender mesmo. Se não assistir aula, não vai ser fácil de entender, tá? Então, aqui, ó, a gente tem assim, ó, um elemento X possui, eu vou botar aqui no quadro enquanto eu leio, porque eu não sei ainda dividir essa coisa aí. Um elemento X de número atômico 1 e outro Y que possui número atômico 17. Espera aí que eu já volto para a tela, tá? Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? Então, aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês verem o meu suporte de quadro, para ver se vocês conseguem enxergar o meu quadro. Tá, deixa eu arrumar aqui. Assim dá para ver? Assim tá bem bom. Tá legal? Então tá. Então vamos lá. Um elemento X de número atômico 1 e um elemento Y de número atômico 17, certo? Então, eu tenho duas opções aqui. Ou eu faço a distribuição eletrônica pelo Linus Pauling para descobrir, né, quantos elétrons cada um desses átomos aqui tem no seu último nível, certo? Ou eu vou lá na tabela periódica e vou olhar qual é o elemento que tem número atômico 17 e qual é o elemento que tem número atômico 1. Se eu fizer isso, eu vou lá na tabela e eu sei que a tabela, os números atômicos estão em ordem crescente, né? Eu vou lá na tabela e vejo que quem tem o número atômico 1, tá? É o hidrogênio, certo? Então, se é o hidrogênio e o número atômico é 1,
esse hidrogênio aqui, ele tem na última camada, aqui é o núcleo dele, na última camada ele tem um elétron, certo? Daí eu vou lá ver na tabela periódica quem é que tem o número atômico 17, é o cloro, certo? E ele está lá na família 17, certo? Ele é um elemento, um elemento químico representativo. Então, se ele é um elemento químico representativo e está na família 17, ele tem 7 elétrons no último nível, tá? Então, esse átomo aqui tem o núcleo e tem 7 elétrons no último nível. Certo? Eu estou dizendo, eu quero saber qual é a fórmula, né? Quando esses elementos se ligam de forma covalente, certo? Então, eu venho aqui, ó. Esse aqui tem 7 no último nível. Para ficar estável quimicamente, ele precisa de mais um elétron, certo? Esse aqui tem 1 no último nível. Para ficar estável, só que ele tem 1 e ele tem uma camada só, que é a camada K. E na camada K, eu sei que cabem 2 elétrons. Então, com 2 elétrons, essa camada fica completa. Então, com 2 elétrons, um átomo que tem só uma camada fica estável, certo? Então, esse aqui precisa de 1. Entendido? Então, o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar esse elétron que ele tem com esse átomo de Y. Então, agora, Y vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que ele tinha, mais esse aqui, que está sendo compartilhado com X. 8. Ficou estável quimicamente, certo? Esse aqui, ele só tem uma camada, que é a camada K, né? Ele tinha um elétron aqui. Se ele tiver 2, ele vai ficar estável. Então, ele compartilha e ele fica com aquele que ele tinha, o 1 dele, mais esse aqui que ele está compartilhando com Y. Também ficou estável quimicamente, certo? E a fórmula qual é? X, Y. Todo mundo entendeu ou querem que eu repita? Ô, velho, eu só não entendi que o doou um, né? Não, Mas não dou, meu amor. não, compartilhou. Compartilhou, isso. E aí, tu falou que quando... Ah, não, era outra ligação. É porque na outra ligação era tendência a perder, né? Aí você falava quando tinha Mas a outra ligação, é o Vitor que está falando, né? A outra ligação é iônica. As ligações, elas são diferentes. A gente tem ligação iônica, né? Que é aquela onde os átomos, para formar os compostos, ou eles ganham ou eles perdem elétron, né? Certo? Essa é a ligação iônica, tá? Aqui é a ligação covalente, certo? É a ligação covalente. Eles, ao invés de perderem, eles compartilham o elétron, certo? Porque os dois querem estabilidade. Só que se esse aqui perder, ó, ele não vai acontecer, não vai ter estabilidade se ele perder aquilo ali. Porque daí ele não vai ter nenhum elétron, certo? Então ele não vai ter estabilidade química, tá? Esse aqui até poderia receber um elétron, certo? Mas ele está se juntando com esse aqui, ó, que não pode perder, certo? Nesse caso aqui. Então, como ele não pode perder, o que ele faz? Ele compartilha, entendeu? Tá? Daí, os dois ficam estáveis, né? Porque o X vai ficar com 8 no último nível e o Y vai ficar com 8 no último nível e o X vai ficar com 2. Ah, mas pode 2? Pode. Com 2 fica estável. Desde que esse átomo tenha apenas uma camada eletrônica. Tá? Que é a camada K, que só cabe 2 mesmo. Não cabe mais que 2. Gente, então a ventania aqui está arrancando tudo. Bom, aqui alguém tem dúvida, gente? Porque se tiver, fala, a gente volta tudo de novo, tá? Eu só tenho uma pergunta. Como eu sei na representação se é XY ou YX? Ou tanto faz? Na ligação covalente é sempre
na ordem que foi dado os elementos, tá? Então, se eu falei um átomo X que se liga com o Y, vai ser sempre o X primeiro, entendeu? Na ligação iônica, é a Camila que está falando? Não, é a Estela. Estela, na ligação iônica, por convenção, tá? Quem vem primeiro, e poderia até usar para essa aí também, tá? Quem vem primeiro é quem se torna um íon cátion, um íon positivo, certo? Então, caberia para cá também, ó. Porque se esse aqui fosse perder, né, ele ia se tornar um íon positivo, certo? E existe isso aqui. Isso aqui existe. Não nesse caso, mas existe. É o que a gente chama de hidrônio, tá? É um íon positivo do hidrogênio, certo? Mas é uma situação dentro da química especial, certo? Então, mas daria para usar. Se eu for imaginar, quem que ia perder aqui? Esse aqui, certo? Então, os cátions vêm sempre por convenção na frente, tá? Ou, quando na ligação covalente, quando a gente enuncia, a gente sempre coloca o elemento que vem na frente primeiro, tá? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, gente? Ó, não deixa passar dúvida, tá? Vamos lá, porque isso aqui não é tão importante para vocês hoje, tá? Porque, assim, na prova, eu não vou exigir um monte de coisa. Eu estou dando mais desse conteúdo do que tem no livro. Se vocês olharem lá no livro de vocês, não tem... Acho que tem 1/3 do que eu estou dando aqui, tá? Mas eu não vou exigir de vocês tudo isso, certo? Eu vou me basear no conteúdo do livro para exigir as coisas de vocês. Claro que algumas coisas que eu senti que já aprenderam bem, eu vou colocar também nas provas, certo? Mas é mais para prepará-los já para o ensino médio, tá? Que é bem, bem importante vocês ficarem de boa lá no ensino médio, tá? Vamos para a próxima, então? Posso ir? A próxima diz assim, ó. Eu vou primeiro copiar aqui no quadro para... Eu queria aprender a compartilhar essa coisa aí. Eu não aprendi ainda, Tancinha. Dados. O. Número atômico 8. Carbono 6. Ferro 9. E hidrogênio 1. Daí, ali embaixo, pega assim, a molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é... Aí a gente tem letra A, Fe, letra B, O2. É F2, prof. F2, Não é F, F2, isso mesmo. F2, depois O2. Dita aí para mim, Thiago. Daí a C é CO. CO. E a D, H2O. H2O. Tá? Então, vamos lá. Tu tá com a tarefa aberta aí, Thiago? Tô. Então tu vai editar para mim essas coisas. Ó, eu tenho aqui, ó. Numa questão como essa aqui, certo? Eu vou pegar o primeiro item aqui, certo? Então, o primeiro item, ó, F9. Quais são as duas possibilidades que eu tenho? Vamos supor, numa prova que eu não tenha a tabela periódica, o que eu vou fazer? Vou fazer a distribuição eletrônica, tá? Se eu tiver a tabela periódica em mãos, eu vou lá olhar se esse elemento aqui, ó, tá? É representativo, certo? Aí eu venho aqui na tabela e vejo que ele é um elemento representativo e que está na família 17. Então, eu sei que esse bichinho aqui, tá? Tem 7 elétrons no último nível. Tá? Então, aqui são dois átomos.
elétrons. Então, eu vou fazer o outro aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora, se cada um tem 7 no último nível, certo? Eles vão precisar fazer o quê? Compartilhar um par de elétrons, certo? Por quê? Porque compartilhando um par de elétrons, os dois ficam estáveis quimicamente, ó. Esse aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque está compartilhando esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque está compartilhando esse aqui. Ó, F2. Tá aqui, tá? Me digam agora, essa aqui é uma ligação? Sim. Simples. Essa aqui é uma ligação simples, tá? Vamos ver a outra agora. O2. O O tem 8 no último nível. Ah, desculpa. Tem 8 elétrons, certo? O O tem 8. É O2 também. Então, vamos lá ver. 8. 8 está na família 16. É elemento representativo. Então, tem 6 elétrons no último nível. Então, eu vou fazer os 6 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eles vão compartilhar. Estou falando de ligação covalente. Então, compartilhe um par de elétrons. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 6, 7. Certo? Está estável? Não. Vai precisar compartilhar outro par de elétrons. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Essa aqui é uma ligação... Iônica. Não, iônica não. Iônica não. Mas ela não é uma ligação covalente. Claro que é. Como que não? Está compartilhando elétron. Eu confundi, esquece. Confundiu. Está compartilhando. Sempre que estiver compartilhando, tá? É uma ligação covalente. Só que ela não é simples. Ela é uma ligação covalente dupla. Tá? Porque eles estão compartilhando 2 pares de elétrons, certo? Aqui, ó, se eu for fazer a fórmula estrutural, que eu falei para vocês na outra aula, fica assim, ó. Aqui, um traço só. Se eu vou fazer a fórmula estrutural disso aqui, vai ficar assim, ó. Com 2 tracinhos, significando que está compartilhando 2 pares de elétrons. Todo mundo entendeu isso? Eu entendi. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ô, Bruno, Acho que que não. atrasado que tu chegou na aula, né? Desculpa, professora. Não, eu desculpo, mas vocês sabem que a gente está tendo que remeter tudo isso para a coordenação, tá? Porque é aula online, daí o povo dorme às vezes, não entra, né? Às vezes os pais não estão sabendo. Tem todo esse tipo de coisa aí, então tudo que está acontecendo aqui agora a gente está anotando, as entradas atrasadas, as aulas que não vêm, sabe? Tudo, certo? Para não ter dúvida depois, não deixar dúvida em relação ao trabalho da gente também, né? Tá. Quero saber, entenderam isso aqui? Ninguém tem Sim. dúvida. Tá, então vamos tocar para frente. Ó, então vamos ver. Essa aqui eu já sei que é uma ligação simples, certo? Vamos ver se tem mais alguma simples aqui. Essa aqui, ó. C e o O, tá? O C
tem 6 no último nível, tá? Então, eu vou lá, o C tá aqui, ó, na família 4, tá? Ele tem, na família 14, desculpa. Então, oi. Não, eu só falei que era 14, porque eu Ah, tá. Então, ele tem 4 aqui, ó, no último nível, certo? Tem 4 no último nível. E o O tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Agora, gente, que eu vou só explicar isso aqui para vocês, mas vocês, para quando chegar lá no ensino médio, quando o professor falar disso aqui, vocês lembrariam, isso aí já tá na minha cabeça. Em algum lugar aqui, vou procurar no meu guarda-roupa bagunçado, vou achar esse trem aqui, tá? Então, como é que funciona aqui, ó? Veja bem, esse aqui tem 4 no último nível, precisa de 8 para ficar estável, certo? Esse aqui tem 6, precisa de 2 para ficar estável, certo? Então, vamos começar a compartilhar aqui. Compartilha um par de elétrons, certo? Esse aqui agora ficou com 7, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não deu certo ainda, ele não está estável, certo? E esse aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, certo? Bom, aí, o que acontece? Vai compartilhar mais um par de elétrons, certo? Vamos contar agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, esse aqui já está estável, já está de boa, certo? Mas esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele precisa de mais 2, tá? Aí, o que vai acontecer para formar a molécula, que é essa aqui, ó, CO, tá? Que é um monóxido de carbono. O que acontece? Acontece o seguinte, que existe uma possibilidade também desse átomo aqui, ó, ceder, não compartilhar, só ceder a energia para esse aqui, certo? Essa aqui é a chamada ligação covalente dativa. Tá? Isso aqui é só para vocês conhecerem, não se preocupem. Certo? Isso aqui é a ligação covalente dativa, tá? Como é que eu vou representar isso na fórmula estrutural? Eu represento assim, ó, o C e o O, compartilhando um par de elétron, 2 pares de elétron e uma flechinha para cá, dizendo que essa ligação é covalente dativa, certo? Então, esses 2 elétrons que estão vindo para cá, eles não estão sendo compartilhados e nem estão sendo doados. Eles só ficam próximos ali para que a energia funcione e que isso aqui continue estável e isso aqui fique estável, tá? É uma ligação simples? Não, né? Também não. É uma ligação covalente dupla dativa, certo? Vamos ver a água agora, tá? Isso aqui é só para vocês conhecerem, essa aqui, certo? Mas ela não é uma ligação simples também, né? Vamos ver a água aqui agora, ó. H2O, tá? Então, H2 e o O. O O a gente já sabe, o oxigênio, tá na família 16, tem 6 elétrons no último nível. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os hidrogênios têm 1, certo? Então, como é que fica isso aqui? Fica da seguinte forma, ó. Esse hidrogênio compartilha um par de elétrons com esse O, né? Agora o O ficou com os 6 deles, mais esse aqui 7, e o hidrogênio ficou com 2. E esse aqui compartilha aqui, certo? Esse aqui agora ficou com 8, os 6 deles mais esses 2 aqui, né? E esse aqui também ficou estável, porque ficou com 2 aqui. Como é que fica essa ligação? Fica assim, o O
compartilhando um par de elétrons com um átomo de hidrogênio e compartilhando outro par de elétrons com outro átomo de hidrogênio, tá? E vou dizer mais. Às vezes aparece nos livros isso aqui assim, ó, retinho no plano, né? Isso aqui não existe. A molécula de água, ela tem essa angulação aqui, ó. Eu não lembro exatamente qual é o ângulo, não sei se é 30, não me lembro de quantos graus que é o ângulo, mas tem uma angulação. Isso aí se estuda em geometria molecular, tá? Mas isso aí é coisa já para bem mais adiante, tá? Não é nem para o ensino... talvez no ensino médio até estude. Eu estudei no ensino médio, mas porque eu fiz curso técnico de química, por isso. Mas eu não lembro se no estudo médio regular, normal, estuda geometria molecular, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Qual é a resposta, então, gente? Qual é a letra? Eu botei a A. É a A mesmo. É a única que apresentou só ligação simples, né? Sim. Tá. Agora aqui comigo, olhando bem na minha cara, nos meus olhos. Estão entendendo? Sim. Sim? Ih, a gente desanimada. Tá, ninguém tem nada para perguntar, então. Tá tudo certo até aqui. Tá. Tiago, dita para mim a terceira questão. Uma ligação covalente normal é feita por A. Elétrons de apenas um dos átomos. AB. Um elétron de cada átomo. C. Pontes de hidrogênio. AD. Partícula alfa. E AE. Transferência de elétrons. O que é, gente? AB. A letra B, né? É um elétron de cada participante, certo? A4. 4. Pode ditar 4 para mim A agora. fórmula N indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando. Ah, tá. Tem N3, daí 3 tracinho N. Indica que os átomos de nitrogênio estão compartilhando 3. Daí tem 3 o prótons, quê? elétrons, pares de prótons, pares de nêutrons e pares de elétrons. Olha aqui, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, uma fórmula estrutural, tá me dizendo o quê? Que esses átomos aqui estão compartilhando 1, 2, 3 pares de elétron, certo? A gente fez isso na aula passada, vocês lembram? Sim. Lembra que a gente fez essa ligação aqui na aula passada? Uhum. Nós fizemos, tá? Então, se aparecer isso aqui, está compartilhando 1, 2, 3 pares de elétrons. Quantos elétrons estão sendo compartilhados nesta ligação? 6. Foi? Isso. 6, né? 2, 4, 6, certo? 3 pares, 6 elétrons, certo? E nessa aqui? Quantos pares de elétrons são compartilhados? 5? Ah, não. 3 Pares pares. de elétrons. Quantos? 3. 2. Não. 2 pares de elétrons, né? Ó, o traço indica que um par de elétrons está sendo compartilhado. Se eu tenho 2 pares, tem 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Esse aqui está sendo compartilhado? Não. Só quem está recebendo a energia desses elétrons aqui é esse aqui, ó. Essa aqui é a dativa que eu falei ainda há pouco, tá? Mas que pode cair um negócio assim, ó. Ao invés de dar isso aqui, ó, num exercício, isso no ano que vem, né? Ao invés de dar, quantos pares de elétron tem na molécula cuja forma estrutural é N3-N, podia dar essa aqui, ó, né? E aí o aluno podia se enrolar. Mas cada traço significa que um par de elétrons está sendo compartilhado, tá?
a última. Pode ler para mim? Posso? O hidrogênio Z igual a 1 e o nitrogênio Z igual a 7 devem formar o composto de fórmula A é N2H, a B é NH2, a C é NH3 e a 4 é NH4. Tá, vamos ver o que forma? Vamos lá, ó. Eu quero juntar esses dois, tá? O N, eu sei que ele tem, olhando lá na tabela, ele é da família 15, ele tem 5 elétrons no último nível. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons no último nível, certo? Ele quer se juntar com um H, certo? O H tem 1 no último nível. Então, vamos lá. Ele vai se juntar com um H, certo? Vai compartilhar um par de elétrons. E agora ele tinha 5, mais um que ele compartilhou, 6. Esse aqui está estável, esse aqui não está estável. Vai precisar de mais um átomo de hidrogênio, certo? Vai compartilhar. Bom, ele tinha 5, mais um daqui 6, mais um daqui 7. Ainda não ficou de boa. Precisa de mais um átomo de hidrogênio. Vai compartilhar aqui agora, tá? Compartilhou. Tinha 5, mais um daqui 6, mais um daqui 7, mais um daqui 8. Pronto, agora ele está estável. E cada hidrogênio também está estável. Agora vamos para a fórmula. A fórmula é a seguinte, ó, é N, H, quantas vezes? 3 vezes. Então, a fórmula molecular é essa aqui, ó. É a letra, que letra que é aí? Qual é a letra, gente? A letra C. A C. É a letra C. A resposta certa. Tá? Então, a fórmula molecular é essa. Agora, a fórmula estrutural vai ser como? A fórmula estrutural vai ser, olha aqui, ó. N, que está compartilhando um par de elétrons com esse H aqui, está compartilhando mais um par de elétrons com outro H, e está compartilhando um par de elétrons com outro H. Isso é NH3. Aquela outra lá, quando era NN, tá? É N e ligado com N e 3 tracinhos, certo? Vocês poderiam me perguntar assim, professora, eu podia fazer assim, ó, N, 1, 2, 3 pares de elétron, H. Poderiam fazer assim? Não. Não. Por que não? Porque são átomos diferentes? Não é bem essa a resposta. Por que não? Vamos pensar um pouquinho. Ó, eu disse que quando eu tenho assim, ó, A ligado a B, eu estou dizendo que A está compartilhando um par de elétrons com B. Certo? Se eu disser que tem 2, está compartilhando 2 pares de elétrons. Certo? Aqui, se eu fizer assim, ó, eu estou dizendo que o nitrogênio está compartilhando 1, 2, 3 pares de elétrons, compartilhando 3 pares de elétrons com hidrogênio. Ele compartilhou um par com cada átomo do... Sim, mas eu estou perguntando por quê. Por que não pode ser assim? Porque o hidrogênio só tem um elétron para compartilhar. Como é que ele vai compartilhar 3? Porque nesse caso aqui, se eu boto assim, ó, eu estou dizendo que o nitrogênio está compartilhando 3 pares de elétron com o hidrogênio. Como é que seria isso? Ó, o nitrogênio estaria aqui com os seus 5 elétrons, o hidrogênio, coitado, aqui com um só. Como é que ele vai conseguir compartilhar 3 pares de elétrons se ele não tem mais elétrons? Só tem um.
Entendeu? Por que não pode ser assim? Tá? Se eu fizer isso aqui, tá errado. Tem que ser isso aqui, ó. O nitrogênio está compartilhando um par de elétrons com 3 hidrogênios, né? Então, compartilhando um par de elétrons com um hidrogênio, compartilhando um par de elétrons com outro hidrogênio, compartilhando um par de elétrons com outro hidrogênio. Todo mundo entendeu isso? Sim. É bem importante isso aí, hein? Tá. Então, deu, né, gente? Acabamos de corrigir a tarefa, agora a gente vai combinar umas coisinhas aqui. Vocês sabem postar no PS1 tarefa, sabe, né? Para eu corrigir a tarefa no PS1. Eu já postei a minha lá. Ah? Eu já postei a minha. Mas essa não precisava, essa a gente ia corrigir. Quando eu digo que vamos corrigir em sala, não precisa postar, tá? Quando eu digo que é para postar no Classroom, aí é porque ela vai valer nota, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma tarefa para vocês, um exercício, ele é avaliativo, tá? Depois a gente vai fazer prova ainda sobre esse conteúdo. Ele é avaliativo e esse eu vou querer que vocês postem no Classroom, porque esse vai valer nota para vocês, tá? É uma tarefa avaliativa para a semana que vem. Espera. Vocês têm muita prova semana que vem, né? De recuperação, né? Ainda tem recuperação semana que vem, no começo da semana. Tem essa semana que vem, por exemplo. Tá, então eu vou pensar o que eu vou fazer. Talvez eu não mande, não, tá? Para vocês terem tempo para estudar para as provas, tá bom? Pessoal, então agora, sabe o que vem? Vem substâncias e misturas. Não sei por que eu enfiei na minha cabeça ontem, quando eu estava preparando o PowerPoint, que eu estava buscando. Na verdade, eu não estou mais fazendo. Às vezes eu faço quando eu acho muito ruim os PowerPoint, eu faço. Senão eu vou mesclando daqui e dali informação e faço. Substâncias e mistura. Eu não sei por que eu encarnei que eu já dei isso para vocês, tá? Então, eu vou começar a apresentação, tá? A gente tem mais quantos minutos? 2? 2. Não vai ter. Vai ter que ficar para outra aula. Mas eu só vou mostrar aqui para vocês, porque eu tenho a impressão que eu já dei isso para vocês, mas de certo eu tô meio doida já da cabeça, e tô achando que já dei isso no início do ano e não fiz isso aí, tá? Então, vocês dão uma olhadinha aqui, tá? Ó, substâncias e misturas, aí eu vou falar aqui para vocês, ó, o que é uma substância, tá? Vou falar o que é uma substância simples, o que é uma substância composta, vou explicar o que é uma mistura, vou falar de misturas homogêneas, misturas heterogêneas, e vou falar de gráfico de aquecimento de mistura. Me digam, é viagem minha ou eu já dei isso para vocês? Acho que é viagem, né? Hã? É viagem. Que ótimo. Porque assim, ó, tem coisa que eu dei ano passado que ficou muito na minha cabeça, e aí esse ano, como a gente teve pouquíssima aula, né, eu fiquei, mas parece que eu já dei esse conteúdo, eu já dei mesmo, ano passado eu dei ter dado, bem no final do ano, certo, para ficar gravado. Então tá, gente, então na próxima aula a gente vai estudar misturas e separação de misturas, tá? Desculpa, substâncias e misturas, e depois de substâncias e misturas, eu acho que vem separação de misturas, e vamos também estudar reações químicas, tá? Nessa separação de misturas aí, eu vou ver se eu consigo fazer uns experimentozinhos aqui com vocês, tá bom? Qualquer coisa eu peço para vocês, porque é tudo material fácil que tem em casa, de repente eu posso pedir para vocês se prepararem com material e a gente faz a experiência aqui na hora,
Pode ser? Se eu conseguir planejar isso? Pode. Então tá. Então, pessoal, deu, né? Terminamos por hoje. Estudem, não deixem de estudar, tá? Eu já mandei